17 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Seja um agente da paz. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Em um mundo agitado e intenso, não é incomum haver desentendimentos entre pessoas, seja na família, seja com o cônjuge, seja no trabalho ou onde quer que você se relacionar. Entretanto, o amor e o perdão devem permear nossas relações. Não podemos ser agentes propagadores do caos e intrigas. Pelo contrário, devemos ser exemplos daqueles que se dedicam a pacificar confrontos, movidos pela direção do Espírito Santo, para, em todo tempo, termos resoluções construtivas e harmoniosas para os problemas que enfrentarmos. Essa reflexão nos convoca a uma profunda avaliação de nossas posturas diante das inevitáveis divergências que a vida em sociedade nos impõe. É imprescindível, portanto, buscar em Deus a sabedoria e a orientação necessárias para nos tornarmos agentes da paz. Nesse cenário, cabe questionar: qual tem sido o nosso papel nos círculos de convivência dos quais fazemos parte? Estamos contribuindo para a propagação de desavenças, como se diz popularmente, colocando mais lenha na fogueira, ou estamos ativamente engajados na promoção da paz, como cabe a um filho de Deus? Por conta própria, saiba que não conseguiremos controlar os ânimos ou agir de forma sábia e paciente, pois nossa natureza luta contra isso. Entretanto, com o auxílio do Espírito Santo, sim, pois está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso, a chave para ser um agente da paz é ter um relacionamento diário e intencional com o Pai, alimentando constantemente o espírito e vencendo os impulsos da carne. Viva dessa maneira e, além de ter a vida transformada, impacte os ambientes pelos quais você passar. Essa mensagem de hoje, aqui na lateral do Café com Deus Pai, do dia 17 de abril, a frase é: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Lendo mais uma vez: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Essa a frase de hoje. Devocional hoje é o dia 107 de 365 dias desse ano. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 18. Leia depois João, capítulo 18. E a palavra-chave é pacificadores. Que nós possamos ser pacificadores nos nossos relacionamentos sociais e também nos relacionamentos familiares,
dentro do casamento, com os filhos. Muitas vezes surgem questões entre os irmãos, que possa haver paz. Esse texto que foi lido, então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, afinal somos irmãos. É um texto que mostra Abraão, que era tio de Ló. Eles tinham saído da cidade de Harã e tinham peregrinado por muitas terras até que eles chegaram em um local em que tanto Abraão e Ló prosperaram tanto que começou a haver discussão entre os pastores de ovelhas de Abraão e com os pastores de ovelhas de Ló. Então Abraão agiu como um agente da paz. Ao invés dele deixar aquela relação familiar continuar em conflito, ele foi até Ló e disse: não haja desavença entre mim e você, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Lendo o texto de Gênesis, no capítulo 13, na sequência, nós vemos que eles se separaram e isso permitiu que Abraão continuasse com a sua esposa, que era Sara, e vivesse a sua vida em paz com a sua família. E muitas vezes nós queremos manter relacionamentos com parentes e com familiares, quando na realidade chegou um tempo de cada um seguir o seu caminho. Essa mensagem, seja um agente da paz, tem algumas aplicações práticas em relação a pais que querem manter filhos que já são adultos dentro de casa. Você que é mãe e você que é pai, muitas vezes existe uma dificuldade de aceitar que o seu filho já está na idade e pronto para levar avante a sua vida para um casamento. Tem pais e mães que muitas vezes querem dizer aos filhos: fique aqui em casa, e não entendem que existe um tempo para cada coisa. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu e na terra. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher, existe o tempo de juntar pedras e existe o tempo de jogar as pedras, existe o tempo de abraçar e o tempo de se afastar, existe o tempo de guerra e existe o tempo de paz. Então, avalie se as relações familiares devem permanecer. Existe tempo para cada coisa e há tempo em que é necessário dar um tempo para que o seu parente, o seu familiar possa se recobrar em relação a alguma situação. Às vezes é necessário dar um tempo para o luto de alguém da sua família que ainda não conseguiu se recuperar em razão de uma perda ou em razão de alguma situação que ela ou ele tenham passado no trabalho ou na faculdade ou em relação a algum relacionamento que gerou algum conflito na pessoa. É necessário ser um agente da paz, sendo alguém que dá o acolhimento e, como diz a frase aqui da lateral do livro, se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão. Tenha misericórdia, compaixão daquela pessoa que precisa que você tenha esse entendimento em relação à situação que ela está passando. É necessário que você demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Que nós possamos ser agentes pacificadores. E Jesus, quando apresentou o Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você é uma pessoa que se preocupa com a paz, que se dedica à paz, você será chamado filho de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido e amado, eu oro pela família de todas as pessoas que
que assistem a esse vídeo, pedindo que nessa oração pela família o Senhor visite cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, cada tio e tia e avô e avó, e também a cada primo e a cada pessoas que são amigas e amigos dessas pessoas que estão assistindo a esse vídeo e que estão passando por situações difíceis e que não sabem como resolvê-las. Peço que o Senhor agora derrame entendimento, prudência, conhecimento, conselho, instrução e discernimento, para que consigam encontrar as saídas, para que possam voltar a sorrir e a ter um tempo de paz e alegria. E que aqueles que estão com paz e alegria possam comunicar e transbordar isso sobre aqueles que agora precisam receber a paz, a alegria, o amor, a compaixão, a comunhão, a misericórdia, para que se sintam acolhidos, para que o teu reino se multiplique com a paz e a manifestação do Espírito Santo sobre todos. Confirma essas graças e bênçãos e respostas e traz alívio para aqueles que precisam hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia, hoje sempre grandemente. Lembre-se, Jesus é o caminho que nos leva ao acesso ao Pai. Deus abençoe hoje grandemente. Amém.